A gente conversa agora com José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores. José, bom dia. Quanto tempo eu não falo com você? 10, 15 anos? Um pouco menos, né, Zanfer? Bom dia, meu amigo. Grande abraço a todos aí. Prazer te receber aqui, meu caro. Olha só, falando sobre essa viagem, esse encontro de amanhã entre Lula e Donald Trump, deixa eu começar te questionando sobre a possível postura. A gente tem um trauma chamado Donald Trump e Volodymyr Zelensky. A gente viu o desastre que foi aquele encontro público que gerou especulações que rolam até hoje. Você vê a figura do Lula como sendo mais vulnerável nessa reunião hoje? A gente tem um risco de emboscada mais elevado? Então, começando pela postura, como é que você enxerga esse encontro de amanhã? Politicamente, acho que faz sentido, né? Qualquer tipo de, não diria analogia, mas de comparação, porque essas visitas de chefe de Estado, quando refere a Trump, é sempre uma incógnita, né? Mas esse caso não, sabe, Zanfer? Eu acho que tudo indica que é uma reunião de cooperação. Já houve um pré-alinhamento entre ambos os presidentes lá atrás, na Assembleia da ONU, você vai se lembrar muito bem. Então, a gente entende que é muito mais uma reunião de alinhamento, uma reunião de trabalho. A própria Casa Branca, no seu site oficial, chamou, né, de working meeting, né? Então, uma reunião de trabalho, de alinhamento temático. A comitiva que está indo com o Lula é uma comitiva de ministros que tem uma pauta muito técnica, né, para ser discutido, desde cooperação em crime transacional, em organizações terroristas e por aí vai, crime organizado, passando por PIX, passando por questões relacionadas a minerais críticos, então, e comércio, obviamente, que é a grande pauta, né, desde que o Trump assumiu, não só com o Brasil, como com o mundo todo. Então, entendo que as pautas estão muito bem delineadas entre os países, o que falta é mais comunicação, o que falta é mais engajamento, o que falta é mais alinhamento. E acho que a missão do presidente Lula e essa visita vai justamente nesse nível, né? Nessa toada de você ter mais uma vez um realinhamento em alto nível para que as forças no nível inferior, enfim, de secretariado, de ministro, de staff, possam trabalhar, Zanfer. A gente tem conversado aqui com interlocutores do governo e eles dizem que Lula deve evitar temas espinhosos. Mas, ora bolas, José Pimenta, todos os temas são bastante espinhosos nessa altura do campeonato. E aqui, pelo menos por parte da Casa Branca, a única urgência mesmo é essa questão de minerais críticos, né? Ainda mais levando em consideração que Trump tem, acho que se no dia 14 ou dia 15 de maio, um encontro com Xi Jinping, o país dos minerais raros ali. Então, qual que é a probabilidade do tarifaço, que já está em vigor, 50% desde agosto, ser intensificado como uma retaliação direta à resistência do Lula em acordos comerciais, acordos de cooperação em minerais críticos com os Estados Unidos? Pimenta? Excelente pergunta, eu acho que daria para a gente passar a tarde aqui discutindo sobre isso, meu caro, mas tentando resumir, são pontos diferentes de uma mesma história, vamos dizer assim, de um mesmo enredo bilateral, mas até as tratativas aí nesse caso são diferentes. É claro que você tem as barganhas negociadoras, né, as barganhas cruzadas, então eu retalio você aqui, você me retalia isso ali. Isso acontece desde o tempo de OMC, nas negociações de OMC. Aqui acho que é um pouco diferente. O que a gente pode afirmar? Que há um interesse grande, crucial, notório e público dos Estados Unidos em relação ao tema de minerais críticos. E aí o Brasil, nessa negociação, nesse tema, tem um potencial enorme negociador, né? Um potencial de alavancagem enorme, porque se discute justamente um marco regulatório mais aplicado para o setor no Brasil. Isso está em curso e os Estados Unidos acompanham isso. E dois, o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, ainda a ser explorada de maneira que vá ter alavancagem e escopo, escala industrial. Os Estados Unidos são um player fundamental nisso. Aí, fazendo uma correlação com a sua pergunta, justamente porque a China tem feito cada vez mais ações, implementado cada vez mais ações para restringir as exportações de terras raras, desses elementos e outros também, que tinham os Estados Unidos como principal comprador. Então, acho que aí esse triângulo, vamos dizer assim, faz todo sentido. Daí para usar isso como retaliação, daí para usar isso como fonte de pressão por conta da 301 ou do tarifaço, acho que tem um caminho longo aí, mas obviamente que o que você tem hoje também de tarifaço, né, o que você tem em relação ao Brasil, o Brasil hoje tem
por conta de alguns produtos incluídos na seção 232. Aí não vou ser muito técnico, mas, enfim, taxação específica para todo mundo. O Brasil também entra, como foi dito na reportagem, cobre, alumínio, aço, entre outros. Então, isso é algo que não dá para ser retirado do dia para a noite, porque está contra todos os países, é erga omnes, né, como a gente diz no juridiquês, né, no âmbito jurídico, né, então é erga omnes, é para todo mundo, mas o Brasil tem uma 301, uma investigação de seção 301, que aí sim pode vir alguma coisa até julho a implicar algum tipo de tarifa horizontal contra o Brasil, ou setorial, a gente não sabe ainda. São temas que estarão em pauta, né? Até porque esses produtos que o Brasil exporta e que podem ter algum tipo de sobretaxa, alguns deles são essenciais para a economia norte-americana e com impacto direto na inflação. Então, aí há de se discutir talvez uma eventual lista de exceção, a gente não sabe, mas os Estados Unidos têm operado dessa linha, impõe uma norma e você tem listas de exceção. A gente sabe que a pauta de discussão entre os dois líderes é muito ampla. Vai desde sistema financeiro / PIX, passando, como eu já disse, operação em crime organizado, cooperação para combate ao crime organizado, chegando, obviamente, em comércio, e aí, acho que o corolário de tudo isso, terras raras. Então, não tenha dúvida que isso tudo vai estar ali na pauta de negociação, mas fazer uma comparação, uma suposição direta entre correlação de barganha, nesse momento, entre dois líderes, eu acho difícil nesse momento, Zanfer. Muito obrigado, José Pimenta. Eu tenho 1 bilhão de perguntas para te fazer, porque esse assunto é importante. A gente precisa encerrar mais cedo essa entrevista hoje, mas eu te agradeço. A gente conversou então com o José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores. Meu cara, até uma próxima, viu? Até uma próxima. Um grande abraço, Zanfer. Um abraço a todos.